Não deu outra, boy. Não deu outra. Cara, a farra do Congresso estava tão grande. Tipo assim, o Brasil já é o circo, já faz tempo, né? Só que assim, os caras tão de putaria, tá ligado? Com a nossa cara. Que o negócio ficou tão escancarado que agora eles estão tentando voltar atrás, meu irmão. Esse Congresso da Mamata. É isso que tá passando nas redes sociais. Porque com todo esse negócio do IOF, né? De aumento de imposto, taxado, não sei o que. Cara, isso aí tá caindo por terra, tá ligado? Tá todo mundo vendo essa porra aqui. É Congresso aumentando uma quantidade de deputados e senadores. É aumento querendo mais vantagem no em aposentadoria, dinheiro público no rabo dos caras. E aí, vamos cortar gasto, galera. Mas vamos economizar, pô. Calma aí, o governo é gastador demais. E assim, pra resumir esse assunto aí do Congresso da Mamata, que puta que pariu, né, velho? A gente não tem sossego no Brasil, né? O de chatice, de tédio não se morre no Brasil. Mas pelo menos as coisas, né, estão se movendo de alguma forma, né, cara? Né? Vamos para a aula do Jones Manuel, explicação, análise O dele, governo Lula né? e o Sobre essa Congresso situação Nacional. do Congresso com o governo Lula, cara. E com a população também, né? Porque o Lula não tá. Porra. O Lula tem que entrar na justiça contra esse Congresso aí, por um monte de coisa ilegal. Tem que acabar com essa mamata das emendas. Um monte de coisa tem que acontecer, velho. Aqui é só A partir do Apoia-se. a introduçãozinha do Jones Manuel. Muita coisa tem que acontecer, cara. Mas agora é o momento, tá ligado? Eles estão desconfortáveis agora. Pela primeira vez, essa oposição começa a apanhar, né? Começa a sentir um baque. Porque assim, eu só. Não, governo Lula. Cara, governo Lula. A menina lá na Tailândia, na Indonésia, sei lá, que do vulcão. Foi culpa do Lula. Foi culpa do Lula. Porra! Não dá, né, velho? Vai, Jones, traz a boa. O assunto da semana, né, é dizer que o Congresso Nacional está sabotando o Brasil, que o Congresso Nacional é Sim, inimigo do mas aí povo, que o Congresso só Nacional está ficou mais claro. sabotando o governo Lula. Veja, isso é verdade, mas não pela narrativa que está circulando. Vamos Vamos lá, aqui pois vamos tecer lá. uma consideração rápida, né? O Congresso Nacional, ele assumiu o lugar de principal caixa de ressonância das pautas dos diversos setores da classe dominante brasileira. É, mano, Então, hoje é um fato que, em particular, a Câmara dos Deputados é um lugar por excelência de articulação dos interesses das diversas frações da classe dominante. Isso fica muito visível em bancada do boi, isso fica Cara, muito tem agora até das redes sociais, a bancada das Big Tech. Porra, cara. A bancada das Big Tech. Era o que tava faltando no Brasil, a bancada das Big Tech. Mas assim, o bom é que a farra tá tão grande, mano, que tipo assim. Até os mendigos, até os pobres de direito, os mendigos que é de direito, tá vendo assim, mano, peraí, os caras tão de sacanagem, peraí, porra. Coisa que o Eduardo Moreira postou, né? Informações de bastidores. Alguns importantes líderes do Centrão estão avaliando que a movimentação nas redes estaria ganhando um momento perigoso, um momentum perigoso para eles, principalmente pela proximidade do ano eleitoral. Eu acho que vão buscar conciliar. Não vamos aliviar pra eles, galera, pra cima dessas picaretas. Cara, e é tipo assim, arrancar mais. Eles vão querer conciliar, mas é óbvio que eles não vão dar o ouro, né, fi? Agora que é a hora, velho. Mas é foda que a gente não tem um governo combativo, né? Isso muito que visível em fode. bancada da bala, mas isso vai para além. Todas as principais pautas estruturais da classe dominante estão sendo encaminhadas no Congresso. Então, se a gente Tudo. pensar nessa Esse dimensão. bagulho do IOF aí, velho, que eles tentaram empurrar. Não, você. Cara, eu vou comprar coisa numa quitanda próximo da minha casa. O cara escuta Jovem Pan. Cara, os caras. IOF, IOF. Olha, você que faz financiamento de carro, vai, tá querendo comprar um carro novo? Olha o IOF aí, o Lula. Só que não colou, fi. Só que não colou essa porra. Falar de Pix, falar de aposentadoria, beleza, isso pega mesmo. Agora esse bagulho do IOF, véio, é os ricos empurrando, ó, paga a Jovem Pan, a Jovem Clã pra falar. Esses jornalistas mequetrefe, vagabundo aí, que é tudo financiado por esses caras, pra tá, né? Ah, Sim, mano. é verdade. O Congresso ele é inimigo do povo trabalhador. E é não só agora, é há muito tempo. É inclusive antes do bolsonarismo, perfeito? Mas o que está se colocando em debate é dizer que existe um antagonismo estrutural entre o Congresso Nacional e o governo Lula. E vejam, isso não é verdade. Né? Por que, que não é verdade? Vamos lá. Primeiro ponto. O grande tema levantado sobre a questão do aumento da conta de luz para beneficiar setores do grande capital, é verdade, o Congresso derrubou o veto de Lula, mas 92% dos deputados do PT votaram para derrubar o veto de Lula que aumentava a conta de luz. Veja, Oxe, 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 algumas oxe, oxe. figuras públicas do PSOL tiveram a ideia genial
divulgar isso como prova que o Congresso é inimigo do povo. Só que aí a base governista votou majoritariamente a favor disso. Assim como a derrubada agora do aumento da tributação no IOF, né, um imposto sobre operações financeiras, ela só foi aprovada essa derrubada porque boa parte da base do governo também votou a favor. E olha, 63% votaram ao partido comissário foram contra do governo. Partido do Alckmin deu 9 votos para derrubar o decreto de Lula. Mas daí aqueles caras, assim, base do governo, né? Tem gente até do União Brasil que é da base do governo. Do PL que é do governo. Que é da base do governo. Mas Então, agora veja, gente do se PT votando, mano, contra o o governo Congresso é foda. inimigo do povo no sentido que ele representa os interesses da burguesia e aqui Exatamente. pensando no povo como classe trabalhadora. Massa, mas não a partir desses exemplos. Isso por um lado. Por outro lado, é inegável que o Congresso, desde o impeachment contra a presidenta Dilma, desde o golpe contra a presidenta Dilma, o Congresso está crescendo de poder e influência no conjunto do aparelho do Estado, principalmente a Câmara dos Deputados. Isso é inegável. Inclusive, eu recomendo muito vocês ouvirem a série de podcasts, né, Arthur Lira e os Atalhos do Poder, do UOL. Ficou Cara, muito bom mesmo. Não, tá... E que explica... eu vi do Neymar. Do Neymar. Cara, mas é o seguinte, o que o Jones está falando aí, né? Ah, há muito tempo, antes do governo Temer, antes do governo Bolsonaro, o Congresso sempre foi inimigo da população, né? Do Brasil. Mas agora tá tudo mais nítido, tá ligado? Porque se o Jones Mano estiver falando isso daqui em 2012 na internet, 2015, tá ligado? Sendo um cara de esquerda, meu amigo, você não ia colar nunca. Mas agora tá mais claro, tá mais, entendeu? Mais fácil de ver. Não parece que é só, tipo assim, uma loucura. Ah, mano, tá representando... Mano, acabou o espaço do HD durante a gravação. Mas enfim, continuando. Que é de maneira Sei lá onde jornalística, é que eu né? tava. Sem tanta profundidade sociológica, mas Cortou o com a raciocínio. reconstrução muito boa da cronologia histórica, esse processo. Veja, a gente vem falando isso aqui há muito tempo. Esse crescimento do Congresso tem a ver com um fato que é fundamental, que é o ajuste fiscal provocado pela presidenta Dilma em 2015, ele desmoraliza a presidência da República, né? Ele destrói a base social da presidenta Dilma e ele abre as condições políticas para a vitória do golpe. Quem diz isso não sou eu, viu? A resolução de conjuntura do PT de maio-abril de 2016, que tem um trecho que eles dizem isso abertamente, né? Resolução de conjuntura do PT, que fala isso, que o ajuste fiscal criou as condições para a vitória do golpe, porque criou desilusão, raiva, uma sensação de estelionato eleitoral em toda a base social e eleitoral do governo petista e da presidenta Dilma. Ô, Maxwell, se não tiver esse documento, me cobra aí para colocar o trechinho na tela e deixa um tempinho para a galera ler, beleza? Então, veja, a partir de 2016 em diante, há um aumento progressivo de poder do Congresso Nacional. Veja, a gente só combate isso a partir de duas providências, que são, primeiro, enfrentar a captura do orçamento público por parte do Congresso Nacional, né? O Congresso Nacional hoje, ele controla 50 bilhões de emendas parlamentares, assim, é isso, 50 bilhões de reais de emendas parlamentares. Hoje, cada deputado tem 38 milhões numa legislatura para gastar. Sim, é um absurdo. Veja, a gente está falando de deputados que têm mais dinheiro para gastar com emendas parlamentares do que boa parte das prefeituras do Brasil. Então, assim, o caixa disponível da prefeitura para fazer investimento é menor do que o Não, orçamento mas o disponível. negócio é corte de gasto. Vamos cortar gasto. Cortar o auxílio paletó. O auxílio paletó vai salvar os Para gastos um deputado federal, da máquina sabe? pública. Prefeitura era grande, sei lá, Porra. de 100 mil habitantes, 200 mil habitantes e tal. Então, assim, há uma captura do orçamento público e essa captura do orçamento público se dá dentro de um esquema criminoso em que, por regra, um terço ou metade do dinheiro que circula nas emendas parlamentares, né, e orçamento secreto e afim, é roubo. É roubo, é desvio, é malícia, é falcatrua, é fazer caixa para se eleger na próxima eleição, é fazer caixa para financiar a eleição dos parceiros, para fortalecer seu grupo político. Então, aqui concretamente, o Congresso hoje, ele tem cada vez mais poder porque ele controla cada vez mais orçamento. Aqui é uma correlação direta entre poder e orçamento. O Congresso é cada vez mais forte porque ele controla cada vez mais orçamento. Então você não vai enfraquecer o Congresso se o Congresso continua controlando 50 bilhões de emendas parlamentares. Assim, Isso. dado. Tem que acabar com isso. Segunda velho. Tem que acabar questão com essa merda. é que isso é importante. Mano, e esse bagulho aí do IOF? É do IOF ou foi do negócio do. Eu não sei qual dos dois. Porque esse de cara, essa parte da minha vida eu tô trabalhando tanto que eu não tô nem tanto inteirado como eu era antes no canal, cara. Em relação a muita coisa. Mas é o seguinte. Que foi um decreto do presidente e o Congresso foi lá e derrubou. Tá ligado? Que é inconstitucional eles fazerem isso. E aí agora o governo tá vendo se vai ou não vai entrar na justiça, porque é inconstitucional o bagulho que o Congresso fez, mas o Lula não sabe, tipo, o governo, né? Não sabe se vai entrar na justiça ou não. Ah, porra.
Veja, não precisa ser marxista para saber disso, viu? Não precisa ser socialista, não precisa ser comunista e tal. Qual é a característica do legislativo, particularmente no Brasil? O legislativo, ele representa um conjunto de interesses corporativos e de interesses difusos de setores dominantes da sociedade, e normalmente interesses bem antipopulares, né? Interesses que se jogar luz em cima dele dá problema. E a gente pode dar vários exemplos. Por exemplo, PEC das praias, né? Para privatizar as praias. Aquilo ali andou tranquilo enquanto a sociedade brasileira não sabia. A partir do momento que se jogou luz naquilo ali, foi derrubado, né? Derrubado não, paralisou-se a aprovação daquilo ali. PL do estupro, né? Aquilo ali estava correndo. Enquanto a sociedade brasileira não tomou ciência daquilo ali, particularmente o movimento feminista, aquilo estava correndo. Quando jogou luz naquilo ali, teve um movimento de massa, a galera foi pra rua, o negócio parou de andar. Então a característica do executivo é que o executivo, num regime presidencialista como o Brasil, ele não tem agenda nacional. Ele tem interesses corporativos cada vez mais fortes dos deputados, né, para defender, e ele tem uma série de interesses que ele representa da classe dominante brasileira. E é isto. Veja, se o executivo, a presidência da República nesse caso, mas no caso o governo do estado, a governador, o governador, no caso a prefeitura, o prefeito, a prefeita, não tiver uma agenda própria, não tiver capacidade de imprimir uma linha política, ele vai ficar refém dos caprichos do legislativo. E o legislativo vai estar soltando pauta em cima de pauta em cima de pauta, e vai, na prática, tentar imprimir qual é a agenda política do momento, né? Porque, a partir do momento que o executivo não imprime essa agenda, ela acaba ficando a cargo do legislativo. Quando eu estou dizendo que não precisa ser marxista para saber disso, você pode pegar exemplos de políticos, inclusive, de direita. Para mim, o João Campos é de direita, viu? Direita democrática, burguesa e tal, mas João Campos é de direita. Muito de direita. Você pega o exemplo de João Campos Muito do Eduardo de Paes. direita. E esse cara, esse João Campos aí, parece que vai ser o vice do Lula. Alguém pra ser vir depois do Lula. Tá maluco, cara? Mesmo que colocar o Aécio Neves, tá ligado? É um Aécio Neves, jovem. Tá maluco, cara. O João Campos e o Eduardo Paes, eles têm uma agenda muito clara. E aí, veja, eu acho uma merda, né? A agenda dos dois, tem diferenças, mas eu acho uma porcaria. Mas veja, eles têm uma agenda política muito clara. Eles, inclusive, conseguem abafar as tentativas de oposição, seja oposição da extrema-direita, seja oposição à esquerda, porque, tendencialmente, a oposição no Legislativo, na Câmara Municipal de Recife, na Câmara Municipal do Rio de Janeiro, está sempre se colocando de maneira reativa à agenda do Executivo. Então, repare, esse debate que teve agora no Rio de Janeiro sobre armar a Guarda Municipal do Rio, na prática é criar uma polícia municipal, né? Veja, uma agenda horrível, pavorosa, sem sentido, que vai fortalecer o controle armado dos territórios e a força das milícias e de outros grupos no Rio de Janeiro. Dito isto, Eduardo Paes ele conseguiu imprimir a discussão, ele conseguiu imprimir a agenda política, ele conseguiu pautar o negócio e restou para a oposição na Câmara do Rio de Janeiro ser contra ou a favor, né? Defender ou não. E ele conseguiu controlar a narrativa. Mesma coisa aqui em Recife. Aqui em Recife, por exemplo, a oposição, seja a oposição de extrema-direita, seja a oposição de esquerda, simplesmente não conseguiu incidir uma agenda de crítica ao governo João Campos, né? Simplesmente. João Campos, ele controla a narrativa da cidade. Tanto é assim que tem gente que acha que Recife é a melhor cidade do Brasil, né? Tem gente que acha que Recife tá maravilhosa, que Recife tá ótima. Cara, nesse momento que eu tô gravando esse vídeo, tá chovendo. Não tá chovendo muito, não. E a cidade vai alagar, como sempre. Então a cidade continua alagando, como sempre, continua tendo deslizamento de morro, como sempre, continua tendo vários problemas de coleta de lixo, como sempre, vários problemas de iluminação, como sempre, vários problemas de hiperconcentração de equipamentos criminalidade, públicos. Filho. Que eu só não morei em Recife por causa da criminalidade, cara. Eu falei, tá maluco, o cara quer da roça morar numa cidade perigosa dessa, tá maluco, pô. Não, e se liga. Congresso dificultará a liberação de recursos de indenização de vítimas de fraude do INSS. Isso daqui é Ciro Nogueira com aquele Hugo Mota. Tramando, os caras querem derrubar o Lula, mano. E se não, ó, deixa guardado na mente, que no YouTube já tá. Se não tiver reação forte do governo, que eu acho difícil, vai cair. Vai cair ou vai perder pra extrema direita, cara. Tá ligado? Porque aí teve todo o negócio do INSS. Aí na hora de liberar a verba, na hora de liberar o recurso pra indenizar a galera, assim, não, vamos atrasar, porque aí a gente consegue meter no rabo do governo, né? Porque agora que o Lula é governo, é mais fácil bater. E esse Ciro Nogueira, olha só, na Rede Golpe ainda, tá? Que é o Globo. Ciro Nogueira vira fiador da candidatura de Hugo Mota na Câmara. Presidente... Porra, essa daqui é antigo, não era essa. Não era essa. Pô, eu queria achar a matéria que ele tá articulando com o Hugo Mota pra enfraquecer o governo, tá ligado? Tipo, mano, a gente vai barrar tudo. Foda-se. Esse negócio do veto aí, nem o Nicolas Ferreira sabia o que ele tava votando. Esse cara é do Piauí, mano. Se esse cara desce em qualquer cidade do Piauí, ele é vaiado. Tá ligado? Ele é vaiado. Mas tá aí, né? Um dos homens mais ricos do Piauí. Um dos mais importantes. Tava na CPI da Arbet, depois tava viajando com o Fernandinho, que também é do Piauí. Pegou a carona com o cara que tava sendo investigado
na CPI das bets. E a CPI das bets, ó, deu em porra nenhuma e sigamos, né? Sigamos. Eu quero tudo de ruim pra todo esse congresso de extrema direita. Imagina assim, tudo de mal que você possa imaginar que eu desejo ao governo de Israel, eu desejo a Ciros Nogueiras e companhia limitada, cara. Inimigos do Brasil, tá ligado?